Muito bom. Da outra vez eu fiz no coisa, não deu para gravar, uma loucura. Muito bom. Ó, tem um monte de gente aqui que ficou falando para mim, cá, pelo amor de Deus, eu vou, não sei o quê. Vamos ver se o povo vai aparecer aqui, hein? Isabel falou que ia entrar também. Olha aí, tá vendo? Tem um monte. Olha, passou de novo. Só que eu clicar na tela que ela já vai. Bárbara, olha eu ligando pra Bárbara. A Bárbara entrou! Eu sou dessa, se aceitou o convite, eu ligo mesmo. Ai, muito bom. Gente, olha, eu vou esperar só mais uns minutinhos, também para quem entrou no horário, a gente estar em time aqui. Oi, Bárbara! Oi, Camis, tudo bem? Tudo, e você? Bem, ainda Gente, bem que você tem ligou. muitas pessoas Eu já te... maravilhosas. Ah, eu liguei, você aceitou o convite, ninguém mandou, eu te chamei. Maravilhosa, adorei. Tudo bem que agora você vai ter um spoiler do que vai ser o da VE, mas o da VE vai ser mais corporativinho, tá? Prometo que vai ter coisas diferentes também. Tá bom. Então tá bom. Thalita, calma aí, deixa eu ver se essa Thalita aqui é a pessoa que eu tô pensando. Não sei, não tem sobrenome, então só se ela quiser dar um oi aí pra gente saber. Tem uma galera aqui que eu não faço ideia nem quem é, gente. Oi, boa noite. Eu sou a Oi, Thalita. Tudo bem? Thalita. Não, então não é a pessoa que eu estava pensando, É, que é a pessoa que não, estava. eu tô lá no Thalita. grupo com vocês e Ah, vi você falando do tema. Na última vez não consegui vir, mas aí tô aqui hoje para aprender com vocês. muito bom. Gente, então acho que a gente pode começar. Deixa o povo que vai entrando aí ao longo do caminho, porque eu também vou me apresentar, porque tem bastante gente que eu não sei quem é, então isso é ótimo. E aí a gente começa. Bom, primeiro, boa noite. Eu trouxe a minha Mulher Maravilha para participar dessa sessão com a gente, mas eu vou tirar ela daqui, porque como eu me mexo muito, é perigoso ela cair aqui. Se ela cair, acabou esse encontro, porque não tem mais, eu não tenho mais. E aí a ideia é que a gente então possa conversar um pouquinho sobre a jornada da heroína e também abrir um pedacinho do espaço para a gente falar, porque eu acho que mais legal do que conhecer o conceito, a ideia não é que eu fique falando aqui feito uma matraca, mas que a gente possa se conhecer um pouquinho, vocês poderem trazer quem são vocês e também refletir sobre a jornada. Bom, eu vou me apresentar mais no final, mas eu sou a Bertelli, como normalmente o povo me chama. Acho que é importante falar que eu sou do mundo corporativo, então provavelmente a maioria dos meus exemplos serão deste universo, mas se vocês tiverem exemplos de outros universos da vida pessoal que vocês quiserem compartilhar, por favor, fiquem à vontade. E aí eu vou contar um pouquinho da onde surgiu essa ideia de começar a falar sobre isso e estudar isso, né? Porque falar é só a consequência, o mais importante veio antes. Eu sempre gostei muito de histórias, muito, como vocês podem ver minha casa aqui, né? Meu espacinho aqui é bem recheado de coisinhas que eu gosto de ler e tal. E quando eu comecei a trabalhar com histórias e por gostar muito disso, eu sempre pesquisei estruturas e tal. Eu estudei letras também, então por isso acabei estudando um pouco desse assunto. Depois fiz psicologia, sou psicóloga também. E ali também a gente aprende muitas coisas, né? Sobre os arquétipos, sobre a estrutura dos mitos, porque realmente isso ajuda a gente a entender mais sobre o coletivo, entender mais sobre os padrões da sociedade. E aí, depois de um tempo, eu sempre fui muito nerd. Aí eu vou falar aqui mais da minha vida nerd, que eu não falo muito, tô até com a minha camisetinha aqui da Mulher Maravilha também hoje. E acabei me casando também com uma pessoa muito nerd, e o meu marido, ele estuda super a estrutura das histórias, porque ele trabalha com isso, ele trabalha com storytelling. E esse é um conceito que dá para a gente usar em tudo na vida. Então, em RH, que é o meu caso, né, desde sempre, na verdade, sempre fui de RH, essa parte da história é só hobby mesmo. Dá para usar em tudo esse conceito, tanto em storytelling, se você vai montar uma apresentação, se você vai contar uma história, se você vai fazer uma experiência, vai fazer um evento, tudo você pode usar esses conceitos
tanto das histórias, dos arquétipos, da psicologia, quanto das jornadas, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. E aí, nessa pandemia, eu sempre escrevi, sempre gostei muito. Eu tenho um Instagram, que agora nem o blog eu tô conseguindo fazer mais, não dá nem para falar que ele tá tão ativo. Eu tenho um Instagram onde eu só publico coisas nerds, que chama Id Nerd, que é exatamente isso. Eu pego uma história e tento fazer uma interpretação dela numa perspectiva da psicologia. E aí tem vários autores que fazem isso, tá? A minha parte de psicologia tá aqui, tem um livro aqui que eu adoro, que chama Fadas no Divã, porque ele ajuda a interpretar as histórias em cima disso. E aí eu comecei a gostar muito desse assunto, enfim, eu fiz uma especialização em arte e psicanálise, que era exatamente para tentar juntar esses dois amores. Então, eu sou uma Bertelli com o lado A, que é o lado organizacional, trabalho em uma empresa, trabalho numa empresa do grupo Votorantim, por isso tem um monte de gente da Votorantim aqui. Também tenho esse lado B, que é esse lado nerd, que é muito pelo hobby. Na pandemia, eu fui fazer um curso sobre heroínas, com foco em entender sobre as histórias das heroínas e etc. E aí eu conheci uma pessoa maravilhosa chamada Cláudia Fusco. Ela é uma maravilhosa mesmo. Ela deu aula já para o meu marido, só que ela é super bem assim do universo nerd. Ela trabalha com coisas de fantasias e a gente se conectou, falou, gente, que conexão, que universo maravilhoso. E ela apresentou o conceito da jornada da heroína. Eu já conhecia a jornada do herói, por tudo isso que eu já contei para vocês. E ela trouxe toda a perspectiva. Não vou dar spoiler, eu vou contar daqui a pouco. Então, depois desse curso, eu comprei um livro, que é um livro da autora que escreveu esse conceito, baseado no do Jornada do Herói também, e comecei a debruçar sobre isso. O ponto é que, como eu trabalho muito com pessoas, com recursos humanos e etc., eu comecei a fazer algumas associações da jornada da heroína com a relação que a mulher tem com o trabalho. Até por isso, eu cuido de pluralidade, que é o nosso programa de diversidade hoje, dentro da Nexa, né, que é a empresa que eu trabalho. E para conhecer e aprender mais sobre o assunto, eu comecei a fazer essas variações. E um grupo de amigas falou, gente, vocês podem falar, vamos falar sobre isso? Foi lá no Voicers, que é um grupo que eu gosto muito, que tem muita gente incrível, várias pessoas de inovação, de startup, etc. E aí o pessoal falou, vamos fazer um encontro sobre isso? Vamos, bora. Nós fizemos o encontro. Foi muito legal. E aí a gente pôde falar sobre o conceito e também pensar como é que a gente podia aplicar isso na nossa vida com a relação com o trabalho. Seja eu empreendedora, seja eu dona da minha casa, do meu lar, gestora e proprietária do meu próprio negócio, seja eu no mundo corporativo. E acho que a minha perspectiva vai ser essa. Eu trago os exemplos nerds, porque isso é muito parte de mim, mas é legal vocês fazerem essa reflexão, que eu acho que foi um pouco de onde eu levei. E aí, para contar um pouquinho de onde o conceito surgiu, então ele vem desse psicólogo que ele chama Carl Jung, que a gente chama carinhosamente só de Jung, as psicólogas. O Jung, ele estudou com o Freud e depois eles romperam. O Jung tinha algumas perspectivas diferentes, enfim, e aí a teoria dos arquétipos, de tudo que a gente vai falar um pouco, vem muito desse teórico, do Jung. Foi ele que começou a estruturar o nosso aparelho psíquico, nossa mente, né, com esse olhar que traz mais o conceito dos arquétipos. Então, ele divide nosso aparelho psíquico em 3 níveis, que é o consciente, que é o que a gente está vivendo. Então, estamos aqui passando e a gente acha que sabe o que está fazendo, né? Mas, enfim, é o que está mais próximo aqui da realidade. O inconsciente pessoal, que é aquilo que eu, muitas vezes, não sei lidar no dia a dia. E aí eu guardo ali dentro daquela caixinha que eu não vou olhar toda hora. Melhor deixar guardadinho, que eu acesso quando eu estou num processo de autoconhecimento. Então, se eu estou fazendo terapia, ou se eu estou passando por uma questão pessoal, ou se eu estou fazendo um processo de desenvolvimento muito pesado, eu vou acessar ali o que ele chama de inconsciente pessoal. E ele traz o 3º nível, que ele chama de inconsciente coletivo, que é praticamente como se eu tivesse pego o DNA da sociedade, da história humana, e isso vem impresso na minha existência. É como se eu tivesse, ao nascer, eu já tivesse carregado toda essa história da humanidade junto ali na minha forma de lidar com o mundo.
Eu, particularmente, acredito muito nisso, porque, de fato, as histórias, elas se repetem em várias sociedades, em várias comunidades, às vezes até comunidades meio super afastadas, que teoricamente não tiveram informação, elas tendem a repetir alguns padrões. Dentro desse inconsciente coletivo, que imagina que é tudo que a humanidade já viveu, ele diz que a gente tem o que ele chama de arquétipos, que foi a forma que o Jung usou para organizar esse conteúdo todo que fica ali dentro, né? Esses arquétipos são padrões. E aí, para o povo de RH que está aí, que eu sei que tem um montão de gente, existem até assessments para acessar isso. Então, por exemplo, eu amo o MBTI, que é um assessment que fala sobre isso. Tem o Enneagrama, que também fala sobre isso. Enfim, várias bases psicológicas de testes e assessments se basearam nesses padrões que o Jung ajudou a organizar. E o que ele diz? Ele diz que não é que você tem um e acabou. Ele diz que você navega nas preferências. Então, você vem com uma preferência, mas se o seu mundo disser assim, olha, eu preciso ir para a preferência ao contrário, a gente consegue fazer isso. E isso, inclusive, é sinal de que a gente é saudável psicologicamente falando, porque ter essa flexibilidade é super positivo. É claro que não todas as vezes na vida a gente está super flexível assim, mas, no geral, a gente pode navegar entre todos os arquétipos de acordo com aquele momento de vida. E aí, uma coisa interessante dos arquétipos, que é exatamente, são 12 arquétipos, tá? Depois, se vocês quiserem ler mais sobre isso, fiquem à vontade, eu não vou entrar aqui com tanto detalhe, é só o básico para a gente começar. A gente escolheu para falar aqui hoje o arquétipo do herói. Aí é importante falar, né, gente? Jung, 1940 ali, né, mais ou menos. Então, todos os arquétipos estão descritos como o arquétipo do herói, do conquistador, do não sei o quê. Então, na perspectiva masculina super presente. Mas a vida muda, né? A cultura evolui, então outras interpretações também são feitas. Mas até hoje todas são derivadas desse conceito do Jung. Então, sinal de que ele ainda está muito presente, está bem válido aqui no que a gente conhece. Então, a gente vai falar do arquétipo do herói e essa derivação, né? Esse par desse arquétipo, que é o arquétipo da heroína. No final, vocês vão ver que a gente chega, o final da jornada é chegar até em outro arquétipo que o Jung já tinha descrito, mas por fazer jornadas diferentes, pô, que legal, a gente consegue fazer essa conexão com o outro. E aí, o que eu já convido vocês, né? Antes de entrar nesse pedaço, eu convido vocês a abstrair mesmo. Tem um pouco dessa abstração. Nem todo mundo vai viver cada etapa do mesmo jeito. Mas a Murdoch, ela colocou nesse livrinho aqui, ó, várias sessões das pacientes que ela cuidava como psicóloga, e ela também encontrou esses padrões. E a jornada nada mais é do que fazer pontos marcantes que quase todo mundo vai viver, porque a gente está no mesmo modelo de sociedade, a gente está e herdou todo esse conteúdo aí que veio junto com a nossa existência, que é o inconsciente coletivo. Então, eu vou usar rapidinho do herói, porque ele é muito conhecido. Se vocês pegarem um filme, qualquer um, eu vou pegar os que eu mais gosto aqui, que é o do Harry Potter e o do Senhor dos Anéis, mas se aplica a qualquer um de herói mesmo, de super-herói. Então tem lá o herói, aí ele fala, putz, agora eu tenho isso aqui para resolver. Então o Harry descobre que ele era uma pessoa normal. Aí, não, filho, você não é normal, você é um bruxo. E aí ele sai do mundo normal e vai para o mundo da fantasia, do embate. Aí ele começa a descobrir todas as coisas ruins que fizeram com ele, e ele tem um vilão, que é o Voldemort. E aí esse vilão atrapalha a vida dele, ele tem um mentor, que é o Dumbledore, e todos os filmes de herói vão ter isso em alguma medida. Então, Senhor dos Anéis, lá tem o Gandalf, que é o mentor, e tem vários outros vilões, o Marvel tem, enfim. Só que na vida a gente também passa pelas mesmas coisas. A diferença é que a gente tem mais de um inimigo, né? Provavelmente tem vários. Inclusive, a gente mesmo pode ser o nosso próprio inimigo. Então, tem essas variações. O convite que eu vou fazer agora é vocês tentarem olhar para essa etapa da jornada e falar, pô, será que eu passei por isso? E tentar refletir em cima da sua própria história.
Para começar, o único disclaimer que é importante é que a heroína, diferente do herói, ela está num universo, o herói ele chega num universo onde ele é o dominante. Porque o mundo, ele é mais masculino do que feminino. As forças que operam no nosso mundo hoje, elas são masculinas. E não tem a ver com gênero só. Tem a ver com energia mesmo, força de realização, dominância de comportamento. Vou chamar assim para os que são mais céticos, tá? Quando a gente fala de padrões de comportamento, a gente consegue perceber que o que é valorizado, a força, a coragem, até um pouco daquela coisa da violência e tal, isso por muito tempo isso foi muito mais valorizado do que a empatia, a criatividade. Isso era visto no passado, até pouquíssimo tempo, e muita gente ainda vê com maus olhos como fraqueza. Então, o mundo também foi reforçando que os comportamentos masculinos fossem mais fortes, né? Fossem mais presentes, talvez. Eu acho que eu mexi aqui na apresentação, mas tá bom, volta. Calma aí. Bom, acho que vocês estão vendo aí, né? Vocês me avisam se tiver mexido alguma coisa, tá? Acho que mexeu, mas enfim, tudo bem. Peraí. Ver slides em alto contraste? Não, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Aqui tá normal, tá, calma. Tá, é que para mim mexeu tudo aqui, mas ótimo. É que eu não consigo ler, porque eu sou ceguinha, né? Então, logo, eu não... Mas, enfim, eu acho que eu consigo seguir mesmo assim. Então, quiser tirar e colocar de novo, tá pode ser. Não, mas acho que vai, agora vai. Bom, então, a heroína, que é o arquétipo que a gente vai falar, essa jornada que a gente vai falar, ela está com um conflito no mundo que prioritariamente é masculino. Que a gente vai ter, cada linha vai ter uma crítica a isso, ao patriarcado e tal, né? Mas também são os padrões de comportamento masculino. Por isso, quem tem o arquétipo feminino, pode ser um homem, pode ser uma mulher, qualquer pessoa que tenha aquela preferência por aquele grupo de comportamentos. Por que o Jung dividiu entre arquétipo feminino e masculino? Porque na observação dele, ele via que mais pessoas do gênero feminino tinham aquele padrão de comportamento. E o oposto também, mais pessoas do gênero masculino tinham aquele padrão de comportamento. Por isso, ele deu um nome ali para os padrões, mas qualquer pessoa pode ter tanto o arquétipo feminino quanto o masculino. E a gente, inclusive, navega pelos dois. Lá, lembra que eu falei no começo que isso é até positivo. Só que a mulher que ela, aquele indivíduo que escolhe ou tem a preferência pelo arquétipo feminino, ela vai sofrer vários embates, porque o mundo, no geral, não valoriza esses comportamentos. E se você for mulher, além de tudo, você vai sofrer pelo estereótipo de gênero, porque se espera algumas coisas do gênero feminino que não se espera do masculino e vice-versa. Então, se você tem a preferência pelo arquétipo feminino e for mulher, provavelmente o peso é o dobro. E o contrário também, se você for mulher e você tem a preferência pelo arquétipo masculino, você também vai sofrer, porque as pessoas vão falar, peraí, mas essa mulher tá errado. Como é que essa mulher quer ter o comportamento do homem? Não cabe e a sociedade lida mal com essas diferenças, a gente sabe bem, né? E aí, quando a gente fala, vou passar agora pela jornada, tá? Eu acho que eu vou ter que mexer aqui mesmo, porque eu acho que Ixi, travou tudo. Eu voltei para vocês? Voltou, tá no slide da jornada, Cá. Pô, me ajudando aí, tá, Mari? Porque como eu não tô vendo vocês, é ruim. A jornada, eu vou passar pela jornada inteira, mas é legal que vocês saibam que a gente vai até a aridez e dureza como metade da jornada, e toda a segunda metade, ela é meio que dividido assim. A gente tem um marco importante ali no meio da jornada que mostra a ida, né? E depois o retorno para o nosso perfil escolhido. Então, a primeira coisa que acontece na jornada é o que a gente chama de separação do feminino. E aí, no livro fala, e eu também conversei com várias pessoas já, que eles trazem assim, poxa, quando eu era criança, eu olhava, se eu sou uma pessoa de preferência da jornada feminina, eu olhava as figuras femininas e as figuras de mulheres que eu tinha, e aí eu falava, eu acho que a gente só tem mulher aqui, então eu vou falar sobre nós mesmos, tá? Eu olhava para aquele modelo e falava assim, eu não quero ser assim. Eu quero ser forte, eu não quero ser
essa pessoa assim que só, ai, é fofinha. Não, 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 eu quero ser forte. Isso acontece na jornada desde a infância. É possível a gente ver que várias mulheres rompem com aquela figura feminina mais presente, que é mais do acolhimento, que é mais da conversa, da escuta, que são características bem fortes. E aí, o que ela começa a fazer? Ela começa a se identificar com o masculino. Então, ela começa a valorizar os homens fortes da família dela, ou aquela mulher que é tão forte quanto um homem. Porque se ela não for tão forte quanto um homem, então eu não a admiro. Qualquer coisa que me remete à fraqueza começa a não ser tão interessante para mim. E aí, o que a mulher começa a fazer? Ela começa a atribuir a ela mesma aqueles comportamentos. Então, eu uso essa imagem de propósito, porque eu começo ali a mudar o jeito de se vestir, eu mudo as coisas que eu assisto, e aí eu vou compartilhar, gente, comigo, assim. Eu sempre fui a filha do pai, assim. Meu pai era muito minha referência masculina quando eu era criança. E ele me tratava feito um menino também. E todas as coisas que ele me falava para fazer, eu fazia. Então, eu joguei futebol quando eu era adolescente. Não que eu não gostasse, eu gostava, tá? Eu gostava. Mas, claro, que muito dessa influência vem dele. Eu já tenho muita consciência, né? Eu gostava de futebol, eu ia no jogo do Corinthians, era aquela coisa do tipo, ele me levava para ir nos sítios lá com os amigos dele, quando eu era criança, e eu achava isso demais, assim. Em contrapartida, minha mãe falava, vamos para a igreja comigo, que a minha mãe é super religiosa. Eu falava, Deus me livre, de jeito nenhum, eu quero ir com o pai para onde ele for. E se vocês refletirem, vocês vão começar a achar várias referências masculinas, inclusive na carreira. E eu comecei a fazer a mesma coisa na carreira, assim, a carreira do meu pai. Eu segui exatamente a carreira do meu pai, tá, gente? Na sessão de terapia, a psicóloga até riu, porque, né? Eu só fiz tudo que meu pai pediu, então eu sou a mesma carreira que ele. E quando eu olhava para mim, eu falava, de jeito nenhum, eu não quero ser dona de casa, eu odeio isso. Não quero. E até assim, até hoje eu ainda tenho os resquícios desse olhar para questão familiar de um jeito que tem oportunidade. Eu sei que eu carrego ainda bastante estereótipo ali dessa relação. E aí começa a vida, né? Como ela é. Ela começa a te desafiar, ela vai te desafiar a ter emprego, ela vai te desafiar na escola, ela vai te desafiar na universidade, todos os espaços que a gente tiver. Lembra, somos uma mulher ou uma pessoa do arquétipo feminino lutando no mundo que não valoriza esses comportamentos. Então, o que a gente vai fazer para lidar com tudo isso? Vou aprender esse comportamento aí. Então, a mulher começa a aprender tudo que ela pode para enfrentar essas provas. E aí, o que começa a acontecer? Ela começa a ser valorizada por isso. Porque aí fala assim, nossa, essa mulher é muito foda. Ela é muito intensa, ela faz acontecer. E aí, começa a trazer todo aquele reconhecimento. E normalmente é quando a mulher que começou a fazer essa jornada, ela deslancha. Porque ela começa a ser reconhecida, ela começa a ter reconhecimento não só, né, de motivacional, mas também financeiro. E todo aquilo padrão que era no passado que talvez ela não valorizasse, você fala, caramba, agora... Tem vários termos, inclusive, para isso. Tem o girl boss, tem vários, né? Desse movimento das mulheres de ir para esse lugar do masculino. O que acontece é que se a sua preferência natural era o arquétipo feminino, quando você vai para o polo oposto, inclusive esse conceito também é do Jung, o que ele começa a acontecer? Você está totalmente operando no seu outro, na sua outra preferência, né? Numa preferência que não é a sua naturalmente. Aí eu faço um convite para vocês. Todo mundo escreve com uma mão de preferência. Então, aqui, esse exercício é do MBTI. Quem já fez o MBTI sabe. Eu sou destra, então eu escrevo com a mão direita. Se eu escrever com a mão direita, eu escrevo super rápido e etc. Se eu precisar escrever com a mão esquerda, que não é a minha preferência, eu consigo. Eu demoro, mas eu consigo. O ponto é que vai chegar uma hora que meu braço vai até doer, vai cansar. E aí eu vou falar, não, eu prefiro voltar para a minha preferência. Acontece isso com tudo na vida. A gente tem que aprender uma coisa nova, a gente sai da nossa preferência, zona de conforto, para aprender aquela coisinha ali nova. Beleza, aprendi, aí eu vou equilibrando, eu vou trazendo um pouco do novo e vou empurrando um pouco do meu velho, para que eu tenha equilíbrio. O ponto da jornada é que muitas vezes a pessoa vai tão longe na preferência que ela começa a se perder. E aí o que ela começa a perceber? Que era
ilusão aquele reconhecimento. Eu deixei aí essa frase que eu adoro. It's all liars, darling. It's lie, it's a lie. Tipo, não era verdade. Eles estavam valorizando aquela faceta, aquele comportamento que você tinha e que você tinha que moldar. Não quem você é de verdade. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, gente, que acontece comigo até hoje. E tudo bem, eu entendo, já tô super... inclusive, já conversei com a pessoa. Meu chefe, master, não minha chefe direta, meu chefe diretor de RH, ele é homem e ele é bem assim, animadão, tal. Eu adoro ele. O ponto é que nós somos uma empresa super masculina. Hoje, na empresa que eu atuo, todo o meu nível de diretoria são homens. E quando eu ia apresentar alguma coisa na diretoria, que eu ia mais Mulher Maravilha, entendeu? Claro que eu nunca fui Mulher Maravilha. Claro não, eu deveria poder ir, né? Mas eles ainda não estão preparados para esse meu lado, então eu dou uma segurada e vou um pouquinho mais serinha. Quando eu vou mais séria na reunião, eu sempre recebo uma mensagem do meu chefe falando: parabéns, Ká, você arrasou na reunião. E eu sempre fico com aquele gostinho amargo. Eu falei, meu, eu arrasei porque eu fui muito dura. Eu não achava que tinha assim que ser totalmente. Então, eu tenho consciência e vou tentando agora ter mais esse equilíbrio, e inclusive sinalizar. Eu falei assim, eu entendo, fulano, né? Para o meu chefe, eu entendo. Porém, todavia, veja só. Se a gente for só com esse approach, a gente não ganha as pessoas. Então, vamos pensar como é que a gente pode fazer diferente. E nananã. Eu vou tendo esse jogo de cintura. Mas para conseguir fazer isso naturalmente, gente, demora muito. Eu já sofri muito. Eu sofro até hoje. Às vezes eu tomo umas porradas aleatórias, do nada, assim. Enfim, mas por quê? Porque eu não estou sendo eu mesma, eu estou sempre tendo que atuar num lugar de ajuste, e não da minha preferência, que seria uma preferência talvez mais de escuta, talvez mais de pensar junto, vamos refletir, vamos tentar testar, e se der certo, bem, se não der certo, a gente ajusta. E esse é a questão do olhar do que não era a realidade, aquele retorno, né? O que acontece com a mulher? Ela começa a ficar dura. Ela começa a ficar mais dura do que, inclusive, o arquétipo masculino. Por quê? Porque quando eu não sou aquilo, e eu tento fingir que eu sou, ou tento tentar ser aquilo, né? Ficou bem filosófico. Mas o que acontece? Eu não vou ter aquilo de forma genuína, então eu vou tentar fazer muito mais forte do que alguém que teria isso naturalmente. É igual, eu vou dar um exemplo de futebol, veja, olha o meu repertório. É igual futebol, tipo, o Messi tem um talento nato ali pro futebol. Cristiano Ronaldo não tem, então ele teve que ralar muito para ser muito bom. Eles dois são bons? São ótimos. Mas a chegada foi por caminhos diferentes. É a mesma coisa. Será que uma mulher que chega numa posição de muito poder, seja numa empresa ou com o seu próprio negócio, será que ela teria chegado ali se ela tivesse seguido a mesma jornada sem ajustar o comportamento dela? Não sei. Espero que o futuro deixe que isso aconteça mais. Mas no mundo que a gente conhece hoje, provavelmente não. Provavelmente ela teve que ser muito dura. E aí a gente tem várias histórias de mulheres que são mais filha da... Ai, gente, são mais ruins, são mais duras, são mais perversas do que homens do arquétipo masculino. E é aqui também que, normalmente, as mulheres competem entre si. Porque eu lutei, ralei demais para chegar aqui, ó. Todo esse reconhecimento que você está vendo, né, o falso sucesso, eu conquistei com muita dor. E agora você, fulana, não quer sofrer? Vai sofrer. E aí o que às vezes acontece é uma competição mesmo, ou a mulher que está num lugar de mais dominância, que consegue ter um pouco mais de poder ali, que poderia ajudar a outra, ela cobra mais dessa outra mulher do que ela cobra dos próprios homens que estão ao redor dela. Então é muito triste quando a gente está, e eu já passei, tá, por essa fase, não vou nem contar para vocês aqui, senão nós vamos chorar junto. Quando ela passa por essa fase, você acaba sendo sofre muito, gente. E aí é quando é o primeiro ponto de virada da história. Porque é a hora que a pessoa se perdeu de uma tal maneira que ela fala, nem vou ficar mais no mundo corporativo, eu nem vou fazer mais isso, eu vou sair, porque eu não tô conseguindo ser eu. Aí, normalmente, é quando a pessoa tem burnout, é quando a pessoa tem uma depressão ou qualquer coisa, porque é um gatilho pesado, né? E é quando a pessoa começa a perceber que ela não está disposta a
a lidar com aquilo. Ela vai se afastar para poder começar a fazer um retorno sobre aquilo que ela realmente é. E a jornada feminina, o bacana dela é que você passa por ela várias vezes, em âmbitos diferentes da vida. Então, eu fiz esse exercício da jornada no âmbito profissional, depois eu fiz no meu âmbito afetivo, minhas relações ali amorosas, depois eu fiz com as minhas amigas. É revelador, gente. E aí começa o retorno, que é você começar a voltar a olhar quais eram aquelas suas características que você abandonou. Então, qual era, eu vou falar de mim, né? Que eu fiz um retorno sobre a minha forma de se vestir, porque eu sempre me vestia ali, né, no começo da carreira, super terninho e saia, roupinha, né, daquele jeito bem corporativo, que era o que demandava de mim naquele momento. Eu fiz todo um trabalho para poder pensar num jeito diferente, que eu me adaptasse, porque eu não queria sair daquele mundo, eu não quero sair, tá, gente? Eu amo o que eu faço. Eu não quero sair, eu quero que eu consiga integrar mesmo as preferências ali. Mas consegui também trazer um pouco da minha personalidade. Eu comecei a trabalhar como eu falava nas reuniões, porque eu tinha dificuldade e aí eu ficava quieta, ou eu ficava quieta ou eu queria brigar com todo mundo. Porque eu também sou dessa, né? Ou eu calava a boca e ninguém deixava eu falar, eu não falava, ou eu queria brigar, aí eu era vista como também árida, dura e etc. E aí, essa conexão, você começa a olhar para o seu comportamento e ver o que você queria resgatar. E um dos que eu resgatei em mim, que eu acho que foi o mais importante para mim, foi da criatividade. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre gostei de várias coisas, e eu, no começo, não deixava esse universo invadir meu universo profissional. E hoje, veja só, estamos aqui falando sobre coisas do universo criativo, do universo mais das artes, com gente que de tudo quanto é canto. Então, olha, isso aqui para mim é a prova viva que eu estou conseguindo fazer o retorno. Essa é a primeira etapa. Depois a gente começa a fazer um processo de perdoar as mulheres da nossa vida, ou aquelas pessoas que representavam o arquétipo feminino para a gente. Esse aqui é muito importante, por isso que eu pus até essa foto, porque tem muitas mulheres que vieram antes de nós. E às vezes a gente pegou só um frame, né, só um pedacinho daquela história, e já julga como fraqueza e tal. Quando, na verdade, às vezes era a sabedoria mesmo de ser um sábio bastante para não precisar ir para o embate. E aí você começa a perdoar. Hoje, a minha relação com a minha mãe, não tem nem o que falar, assim, melhorou 500%. Eu valorizo toda a religiosidade e a espiritualidade que ela tem. Hoje eu quero ter um terço, pelo menos, da espiritualidade que ela tem, independente da religião. De saber lidar com os conflitos, de escutar as pessoas, de ser convidada ali para ajudar, sabe? Eu admiro demais isso nela. Assim como eu continuo admirando também as coisas do masculino que eu, de alguma forma, tenho. E aí, aqui eu queria fazer um detalhe, né? Que quando eu fiz esse exercício na minha jornada afetiva e amorosa, e em alguma medida, não vou aqui entrar nesses detalhes, mas assim, eu passei por um relacionamento que foi péssimo, assim, que me jogou na lama antes do meu relacionamento atual, e ali era muito assim, eu idolatrava aquela pessoa que eu não conseguia ver os defeitos que ela tinha. Logo, eu entrei no looping abusivo ali, lógico, a vítima não tem culpa, tá, gente? No meu caso ali, tinha total responsabilidade do outro. Mas na minha reflexão hoje, eu consigo perceber que eu não conseguia ver. E quando rompeu, inclusive, meu mundo caiu, né? E eu demorei muito tempo para perdoar. Inclusive, isso afetou todos os meus outros, todos não, eu não tive tantos assim, tá? E mesmo se tivesse também, a vida tá aí, a gente tem que fazer o que a gente quer, mas afetou as minhas relações também depois, né? E a gente precisa fazer esse resgate de curar, porque é um processo nosso, com a gente mesmo, de entender qual que lugar que o masculino representa na nossa jornada. O que é aquilo que eu quero ter, mas também saber que tem muita coisa que o masculino faz que não é bacana, assim como tem a sombra também do arquétipo da heroína, né? Então tem a sombra do arquétipo masculino, é violência. Nós estamos aí vivendo um mundo que a gente está vendo que a violência talvez não seja o melhor caminho, né? Tem a coisa de escutar pouquíssimo, de ser só o embate, de degradar um pouco ali do meio ambiente, não ter esse cuidado com a natureza. Tem várias coisas que também não são bacanas, mas também tem coisa boa. Tem a proatividade, a coragem.
E é isso que essa é a análise que a gente tem que fazer. Quanto mais maduro na jornada a gente consegue ser, melhor a gente observa isso. E aí a gente perdoa ali essa pessoa que também tem erros e consegue olhar numa perspectiva, essa pessoa, essa figura, numa perspectiva mais acolhedora também. E aí é quando acontece a coisa mais linda dessa jornada, que é a integração. Porque você consegue, aí eu coloquei o Claim Your Power, né? Que é tipo, traz o seu poder, que é quando você consegue perceber tudo que você passou, te ensinou a valorizar, sim, o que o mundo tem. E aí, gente, é assim, o mundo hoje, ele é patriarcal, ele é do masculino. Essa é a energia que opera. Vai mudar no futuro? Tomare, the future is female, eu acredito que sim. A mulher nas outras civilizações que eram lideradas pelo matriarcado tinha um lugar do espaço do conjunto, né, da equidade dos poderes, e não de um querer ter mais poder do que o outro. Mas, enfim, o que vai acontecer a gente não sabe. O que a gente tem é o dado de hoje. A gente pode contribuir para essa integração acontecer melhor. Então, quando eu consigo chegar na integração, eu consigo lidar bem com esse ambiente que me desafia, porque ele é bem diferente de mim, e, ao mesmo tempo, valorizar também aquilo que eu tenho, que hoje é um diferencial, gente. Quando a gente está falando de futuro, quando a gente está falando de ESG, né, de que é você olhar o meio ambiente, que é você cuidar da natureza, que é você cuidar das relações, que é você pensar na tecnologia no viés humano, porque as tecnologias vão tirar aquilo que é mais operacional e vão trazer o que é do criativo, o que é das emoções. Quando você olha nessa perspectiva, você vê que você tinha um diferencial competitivo, mas que talvez ali você se perdeu porque o mundo não valoriza isso logo de cara. E aí eu trouxe essas histórias só para vocês saberem que todas essas histórias são baseadas nesse conceito da jornada da heroína. O Newt, ele é do Animais Fantásticos, então veja, ele é um homem, mas ele é do arquétipo feminino, e a pessoa do arquétipo masculino na história é a parceira dele lá, que depois cria um romance com ele, mas ele é da natureza, ele cuida dos animais, ele não deixa de ser corajoso e tal. E nas figuras femininas, mesma coisa. Moana, eu acho maravilhoso da Moana, porque ela faz a integração, ela faz o perdão com a pessoa da família dela, que era a avó, né? E aquilo é tão lindo, porque ela era uma mentora, ela era uma sábia ali para orientar a jornada dela. A Enola Holmes, a Rey do Star Wars, e eu deixei a Capitã Marvel, porque no primeiro filme da Capitã Marvel, ela tá na primeira fase da jornada. Quem não leu os quadrinhos não sabe, então ela ainda está ali na primeira fase. Ao próximo filme, ela vai fazer o retorno para o feminino. E aí, gente, eu deixei aqui a nossa Mulher Maravilha, que eu não pus ela aí porque seria muito óbvio, mas eu deixei ela aqui. Por quê? Porque a Mulher Maravilha, ela é um dos poucos personagens femininos que não faz a jornada, ela já nasceu pronta. Então, como ela é uma deusa, uma semideusa ali, ela já chegou com a jornada rodada. Óbvio que ela vai passar ali pelas coisas, mas ela já vem com muita força do arquétipo feminino. E aí tem uma cena no filme que se vocês assistiram, vocês vão lembrar, que é no meio da guerra, tá todo mundo se matando, tiro, não sei o quê. Tem uma pessoa sentada no chão, uma senhorinha lá que tá chorando, nananã. Ela desce, ela abaixa, ela escuta, ela conversa com aquela mulher, e aí a mulher fala, minha família, tá todo mundo morrendo. Aí ela fala, beleza, eu vou resolver isso aí pra você. Levanta, e é a parte mais impactante que vem aquela música, tanana, que ela atendeu a uma necessidade do arquétipo feminino, mas ela tem a integração, então ela vai pro embate. Enfim, gente, eu terminei. Depois eu posso passar para vocês. Essa daqui sou eu, essa daqui é o meu contato. Quem não me conhece pode me adicionar em tudo. Vamos trocar ideias. Esse coisa aí é do meu LinkedIn, tá? Esse QR Code. Mas eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês falem agora. Então, eu vou tirar a apresentação. E aí, no finalzinho só, eu vou ler um poema para vocês que eu separei aqui para a gente ler no final. Mas antes disso, eu quero que a gente converse. Certo? Que eu falei muito, eu tô até com sede, esqueci de trazer, agora vou ter que pedir para os universitários aqui me trazerem. E aí, a primeira pergunta básica, vocês se identificaram com a jornada? Vocês estão chorando tanto que não dá para responder. Vamos usar as mãozinhas aí, se vocês quiserem, as palminhas. Você se identificou, Marcelo? Todo mundo se identificou? Júlia, maravilhosa, gente, que linda. Amo que Nath, eles já. saudade.
Saudades. Ninguém quer comentar? Alguém conseguiu ter algum insight que falou: meu Deus, eu nunca pensei nisso, pai. Pensei agora. Ou vocês acharam que isso aqui tudo é balela também? Pode ser, tá? Se for, não tem problema. Ah, eu sei que eu já me estendi nesse assunto com você, já desde o outro encontro, mas hoje ouvindo você falar, é muito curioso, né? Porque a jornada do herói e da heroína, apesar deles terem ali, andarem paralelamente, né? A gente consegue enxergar alguns lugares onde elas se encontram, mas a jornada da heroína tem muito a ver com essa construção de sociedade que a gente tem, né? A gente é jogado para esse lugar da aridez de ser mais conectado com essas características do arquétipo, porque a gente não tem muito espaço, né? O espaço ele é muito limitado quando você é uma pessoa que tem mais características do arquétipo feminino. E aí, eu gosto muito do Jung, estudo muito ele, né? E a grande sacada dele é a individuação, que é exatamente a gente encontrar esse equilíbrio. E quando eu penso nos movimentos que a gente tem feito enquanto sociedade, eu vejo que a gente trocou um pouco disso da outra vez, eu sinto que a nossa sociedade também está buscando esse equilíbrio entre os arquétipos, mas de uma forma estrutural. Então, quando você vê que tem um movimento muito grande para o cuidado, até, assim, eu tenho várias amigas, vários colegas que hoje falam do sagrado feminino, vamos se conectar, e homens falando sobre isso, eu acho que é muito nesse resgate desse equilíbrio, né? A gente olhou muito para um lado e a gente valorizou muito um lado, e o quanto agora a gente está atrás de se conectar com outra coisa enquanto sociedade, né? O quanto a gente está vivendo essa aridez enquanto sociedade por muito tempo já deu, já esgotei, já cansei, Guerra já deu, gente. já deu, e o quanto a gente está buscando outros caminhos, né? Eu acho perfeito, Mari, isso que você trouxe. Vou fazer um comentário que você me lembrou. O ponto da jornada da heroína é que ela tem que lidar com a jornada no lugar do herói. Porque se vocês, quem conhece a jornada do herói, sabe que todas as coisas cooperam para ele. O tema dele é com ele mesmo. Ele é que tem que enfrentar os próprios inimigos. O nosso é com a gente mesmo e com todo o resto, entendeu? Por isso que é muito mais duro. E eu concordo com você, Mari. Tem várias vertentes que falam que a gente está indo para o lugar da integração enquanto sociedade mesmo. E sociedades muito, muito, muito antigas, tipo os maias, os incas, eles eram sociedades já bem mais maduros nessa jornada. O que aconteceu é que aí veio o coleguinha que não estava tão maduro, matou todo mundo, né? Não sobrou ninguém, sobrou poucos, inclusive, né? Ainda tem gente, mas sobrou poucos. E é muito louco como a gente olha para essas sociedades com um olhar de julgamento. Tipo, isso aí não deve ser sério, não. Isso aí é meio feitiçaria, isso aí é meio bruxaria. Que tem uma coisa de tipo, vamos desqualificar. Porque se for magia, é porque não é sério. Tem esse lugar também, né? De quando a mulher fala da ancestralidade e tal, tem várias pessoas que olham para isso e falam de jeito nenhum. Eu não deixo, eu sou super religiosa, quem me conhece sabe, talvez a minha religiosidade é meio estranha para alguns, mas eu sou. Do tipo, eu falo muito com a minha mãe sobre isso, porque ela fala para mim, ela fala, cara, quando eu tenho uma discussão com ela sempre da questão da mulher sábia, né? E ela sempre tenta me convencer que a mulher sábia não é a mulher submissa, que a mulher sábia é a mulher que faz a leitura do ambiente. E agora, que eu tô estudando mais a jornada, cara, faz muito sentido, porque você tá num lugar da sabedoria mesmo. Aí, claro, cada um vai ter sua questão religiosa que vai te empurrar para a sua preferência, para o que você acha que é certo ou não, mas faz muito sentido alguém que tem preferência da jornada do arquétipo feminino ir para um lugar é a sabedoria. Tanto que o final do livro ele fala que quando a mulher completa toda a jornada, ela é a sábia dos dois mundos. E isso é muito bacana, porque ela é sábia do mundo masculino e do mundo feminino. Gabi, você quer perguntar? Eu tenho um comentário para fazer do insight que eu tive, que é super também pessoal, assim, meu. Você tá emocionada até, né? Que eu tava falando isso com a Paulinha essa semana.
quando eu fiz faculdade, né, meu TCC foi em mulheres em cargos executivos. E na época a gente fez muita entrevista com várias mulheres para a gente ver qual era o perfil delas, né? O que fazia de fato elas chegarem naquele lugar. E eu lembro que teve uma entrevista que me marcou muito, que ela era uma VP do HSBC e que ela tinha um comportamento muito masculino, muito masculino. E que era de assim, eu trabalho, eu preciso sustentar minha casa, eu trabalho até as 11 horas da noite, ela era super dura, assim. E aquilo me impactou de um jeito que sempre meu receio no mundo corporativo foi engravidar. Então, assim, eu não quero engravidar, porque se eu engravidar, porque eu quero ser uma mulher de sucesso no mundo corporativo. Eu não tinha ligado, eu acabei de ligar agora todos os meus pontos. E eu sempre quis ser uma mulher que tivesse sucesso no mundo corporativo, eu sempre trabalhei muito, e eu sempre fiquei nessa questão de. Eu nunca fui muito ligada às atividades da minha casa, tipo, meu marido me ajuda muito com isso e tudo mais, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer as coisas, não sei o que, não. E meu medo sempre foi engravidar. E aí, essa semana, eu tava falando com uma colega de trabalho que eu tenho muito receio, porque eu acho que é um ou é outro. Que eu não vou conseguir ser uma boa mãe e estar ali o tempo inteiro, porque eu acho que hoje em dia eu percebo que eu me vi muito naquela mulher em que eu, naquele momento, até julguei ela pelo comportamento que ela tinha. Mas por quê? Porque a minha forma como eu quero ser uma mãe me leva na forma do meu eu feminino, que aí me distancia do meu eu masculino do mundo corporativo, isso gera um conflito e eu fico com receio. Então, nossa, que foi tipo, me deu um insight agora que eu nunca tinha me tocado nisso, assim, e meu maior medo meu maior receio é de engravidar e não conseguir dar uma conta de ser uma boa mãe, porque eu vou trabalhar muito, eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir fazer de quê, eu não vou conseguir. Então, Que é foi a muito coisa da bacana. cobrança, né? E tá super naquela fase. Eu vou fazer só um adendo da maternidade. Eu não sou mãe, mas a maternidade ela é muito citada aqui na jornada pela autora em vários momentos. E ela diz que a maternidade, inclusive, pode acelera a volta para o feminino. Não é só porque a mulher ela é a que traz, né, a que vem ali, ela tem a dádiva da vida e etc. Mas muito porque ela força a mulher a sair do lugar de aridez, mesmo que ela não queira. Então, ele tem vários exemplos, assim, da maternidade. E aí, Gabi, você não é a única. Eu conheço a Mari, a Marcela, talvez, aí há muitos e muitos anos. E eu nunca neguei que eu morro de medo de ser mãe também. E tem muito, muito, muito a ver com a questão da minha carreira. Hoje eu tenho consciência. Mas por muito tempo eu falava, imagina, eu não quero ser. Eu estou super bem resolvida. E eu não tô, gente. Meu sonho sempre foi ter um Baby Yoda. Entendeu? Mas talvez eu deixe... né? Porque ao mesmo tempo que você fala assim, ou eu vou escolher ser mãe, ou eu vou escolher trabalhar. Tipo, o que eu vou escolher? Porque senão, se eu for fazer os dois, ele não vai funcionar. Não vai dar né? E aí tem a ver com esse nível de rigidez mesmo, do tipo, não, tem gente que faz muito mais coisa muito pior. Ô, Gabi, eu vi que a Má quer falar, mas eu queria só fazer uma reflexão. A maternidade, ela é o maior símbolo do arquétipo feminino que a gente tem. Não tem nada que as pessoas liguem mais ao feminino do que a maternidade. Exato. Então, é muito, muito coerente que quando a gente está focado em alguma coisa que depende hoje, né, olhando a sociedade como ela é, que depende que a gente lute por poder, que a gente se imponha, que a gente tenha características que são mais do arquétipo feminino, do arquétipo masculino, que a gente tende a negar e a quase que rechaçar essa vontade do feminino. Não tem absolutamente nenhum outro símbolo. Se você falar maternidade em qualquer lugar do universo, é feminino. Não, do universo não, da Terra, né? Que não sei como os ETs estão se procriando lá. Mas da Terra é isso. Então, assim, é muito legal esse seu insight. E talvez você realmente fale, não, eu não vou ser mãe e tá tudo bem. Eu acho que essa é uma escolha muito pessoal. Mas quando eu olho a jornada, faz todo sentido que quando a gente olha para a carreira num mundo que faz a gente achar que a gente tem que se comportar no arquétipo masculino para ter sucesso de carreira, que a gente olhe para a maternidade e fale, isso aqui é um impeditivo para eu ser quem eu quero ser. Muito bom. É isso mesmo. Maravilhoso. Obrigada, Mari. E eu vou falar a vocês que é muito interessante, que assim,
se você fizer a escolha de que não quer ser mãe, e essa escolha é totalmente válida, né? Mas não faça isso porque o mundo está dizendo que isso é fraqueza. Porque, ó, posso pedir para todas as mães colocarem aqui, ó, que uma das maiores coisas que trouxe para elas foi força. Então, é bacana desconstruir. Fala aí, Má, depois tem mais uma pessoa levantou a mão. Thalita. Nem vi que a Thalita estava aí, gente. Até a Joyce está maravilhosos. Eu participei do primeiro encontro, estou vindo no segundo porque foi muito transformador mesmo para mim. E eu suprimo muito meu lado feminino desde sempre, porque desde sempre gostei muito de coisas masculinas, consideradas masculinas, né, para minha sociedade, né? Então, sempre fui da matemática, sempre amava karatê, fazia karatê, e no colégio era matemática e física, sempre odiava fazer unha, fazer coisas, né, que era menina tinha que fazer, né? Menina tinha que fazer aquilo. Fiz engenharia mecânica, enfim. Acho que algumas meninas que estão aqui me conheceram numa fase em que eu comecei a ter muito conflito e entender. Acho que quando você entra no RH e começa a conviver com mais mulheres, né, é um presente enorme nesse sentido de conexão com o feminino também, que foi quando eu comecei, né, a entender. Mas o insight que eu queria trazer, dentre tantos que eu tive, né, desde o último encontro, é que eu estive em contato direto com essa percepção com o feminino mais de 6 anos atrás e eu não estava pronta. Então, um ponto que eu percebo também é que é uma jornada literalmente, né? Tem que ter aquele momento em que tudo vai convergir para você, tudo se abrir, você ter os seus insights, você ter, né, como a Gabi está tendo aqui, esse momento de emoção e de conexão, porque muitos anos atrás eu estava na sala com a psicóloga junguiana e ela estava repetindo para mim: Marcela, tira o pau para de bater o pau da mesa, Marcela, seja mais acolhedora e nananã. E eu saí indignada dessa psicóloga, parei de ir nela, falei, ela quer me transformar numa pessoa que eu não sou, ela quer que eu seja o quê? Mulherzinha? Gente, psicóloga não pode fazer isso, psicóloga tem que aceitar você do jeito que você é. E hoje eu entendo que ela estava tentando me trazer, né, para uma conexão para o meu feminino, não era me transformar ou me mudar, ou que eu vire mulherzinha, enfim. Mas o insight que eu queria trazer é que, assim, poxa, 6 anos depois, precisou de muita caminhada, precisou de muitas trocas, de conhecer muitas mulheres fantásticas e me conhecer muito mais também, para eu começar também a avançar nessa conexão. Então, hoje eu sou muito feliz de estar nesse momento muito mais avançada agora, né? E muito animada para os próximos passos que vão vir aí. Muito bom, Má. É verdade, Má, eu te conheci, você era pauleira mesmo. Thalita, quer falar? Thales, quer falar? Gente, adorei o papo. Confesso que não é um lugar comum para mim, assim, não conhecia a jornada da heroína. E fiquei com uma dúvida, assim, até um pouquinho da fala da colega aí que ela trouxe. Fiquei com uma dúvida, se todas as mulheres passam por essa jornada, e se para algumas se para algumas é escolha mesmo, tá no arquétipo masculino como lugar, né, de melhor conforto, né? Você falou da mão direita e da mão esquerda. Fiquei nessa dúvida, se tem algum relato ou se todas as mulheres passam por essa jornada. Muito bom. Olha, a autora, ela vai no conceito, não é de gênero mesmo, tá? Ela vai no conceito da escolha do arquétipo. Então, a resposta é sim. Tem várias mulheres que vão nascer ali já com a preferência do masculino. Mas o bacana do final, que eu achei inteligentíssimo da parte dela, porque o que aconteceu? Eu acho que eu não contei isso no começo, vou falar rapidinho. O Campbell, que escreveu O Herói de Mil Faces, eu até tenho ele aqui, depois eu pego para mostrar para vocês. Quando ele escreveu A Jornada do Homem, a mulher nesse lugar primeiro, ou ela atrapalha a jornada do herói, então ela é aquela, tipo, Afrodite, eu te seduzo e aí você não chega, como que é, aquela corta o cabelo do Sansão, então aí ele vai perder os poderes dele e tal. Então tem várias mulheres retratadas como essa mulher maléfica, que atrapalha a jornada do masculino. Ou ela é o lugar de chegada. O herói passa pela jornada toda
E aí, quando ele também amadurece, ele tá pronto para conhecer mais do arquétipo feminino. Então, a diferença do feminino para o masculino é que a mulher, ela quer totalmente ir para o lado do masculino, porque ela não tem muito outra opção. É isso ou ela não vai se dar bem ali no mundo. O do masculino é que ele já está navegando no mundo que tá bacana para ele. O desafio dele vai ser integrar. Então, tanto em uma quanto na outra, Thales, a integração é o lugar de chegada. Então, mesmo a mulher que tem a preferência da jornada do herói, ela só vai se curar quando ela olhar para a jornada da heroína e ver que ela também é importante para a pessoa ser um ser mais completo. Então é lindo isso, porque o da mulher também é isso. A diferença é que ele tá navegando ali e o dela é que ela já começa a brigar com isso logo no começo, né? Mas a integração é para os dois. Pode falar, maravilhoso. Eu fiquei curiosa se tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Porque quando você me traz, eu fico me perguntando, sabe se tem estudos? Porque quando a gente está falando, sei lá, eu fico pensando, será que, né, quem está nesse arquétipo tem o lado esquerdo do cérebro mais desenvolvido? Eu estou viajando, tá? Eu não faço ideia. Mas assim, eu estou me perguntando, porque eu acho que, sei lá, eu achei interessante o estudo. Parabéns, é incrível a apresentação. Eu acho que o legal é a gente pensar que, assim, quando a gente está trabalhando, por exemplo, diversidade nas empresas e etc., nós estamos convidando os homens a olhar para a jornada da heroína com menos aversão, né? Então, não sei se vocês já ouviram um termo que falam muito, assim, aquele, tipo, macho escroto, assim, tipo, eu sou homem, eu sou foda e tal. Esse comportamento é muito típico de alguém que não fez ainda a jornada, porque, tipo, tem que se autoprovar na jornada do masculino. Normal, homem, inclusive essa pessoa aí que a Gabi falou, né, que comentou, tipo, eu lembro também, eu tive uma chefe que ela falava assim, ó, eu pago a babá, minha mãe é babá dos meus filhos, e eu pago ela, porque eu sou uma mulher que valoriza a força do trabalho. Então, se a minha mãe quer cuidar dos meus filhos, ela vai receber salário. E ok, naquela época eu até achei interessante, até comentei com a minha mãe e tal. Aí a minha mãe falou: se você quiser pagar um salário para eu cuidar dos meus netos, eu dou na sua cara. Foi o que a minha mãe respondeu para mim quando eu falei isso para ela. Eu falei: nossa, não entende do mundo corporativo, sai daqui. E hoje eu tenho muito mais de falar assim, meu cara. Não, ela está no lugar do cuidado, ela quer fazer o cuidado, independente do que isso simbolize, né? Então, eu acho que esse é o legal, assim, a gente saber que lugar que é legal a gente tentar absorver de todos os dois lados. Mas nem sempre vai ser fácil, tá, gente? Quando a gente passa por uma questão pessoal, pode ser que a gente volte, dependendo do momento de carreira que a gente tá, vai voltar. Mas eu vou dar palavra aí para as pessoas. Thalita. Agora eu já lembrei do seu nome. Fala aí, Thalita. Bom, Camila, eu queria primeiro te parabenizar. Que legal, assim, como com tanta objetividade você resumiu, assim, de uma forma sensacional. Aí vou tomar a liberdade de dizer a minha história, né? O quanto recentemente, até quando você falou, há 1 ano e meio mais ou menos, eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira. Foi depois da maternidade. E eu achei legal agora, até acrescentando isso, né? Quando você trouxe o exemplo da sua mãe, embora você disse que ainda não tenha filhos, o quanto eu acho que a maternidade também ajuda a gente a curar a relação com as nossas mães, e as avós têm a oportunidade de fazer diferente com os netos. Eventualmente uma segunda chance de viver essa experiência, talvez mais desse lugar feminino, que às vezes, quando a gente está no mundo corporativo, naquela correria e aquela coisa toda, né, que até algumas meninas trouxeram, meu Deus, será que eu quero ser mãe? Não vou ser mãe, porque como eu vou dar conta e não sei o quê, ppp. E de fato, acho que é algo que você trouxe que é sensacional, a gente descobre uma força que não existia, até para tomar uma decisão como a que eu tomei, de fazer a transição de carreira, que a gente acha que nunca faria eu falando, né, eu era concursada, tinha um salário excelente e tal, e assim, né, as pessoas, muitas acharam que eu enlouqueci. Mas o quanto essa reconciliação com quem a gente é mesmo e com outras mulheres, e outra coisa que eu achei fantástico, é essa competição entre as mulheres que existe, que às vezes a gente tem dificuldade de entender, que com os homens é meio que o inverso, né? Eles se unem na jornada.
Exato. A jornada explica, fala assim, os homens se unem para lidar junto. As mulheres competem, porque cada uma está lidando com o seu próprio ponto ali. E eu acho isso sensacional, porque a hora que a gente compreende isso, né, a história do conhecimento da ferramenta, a hora que a gente compreende isso, talvez a gente consiga lidar com isso de um lugar diferente. A hora que a gente se sente, sei lá, ou ameaçada, ou né, entra nesse lugar de conflito, dá para parar, respirar e falar, opa, calma, pode ser diferente, né? Dá para ser diferente. Então, assim, achei incrível. Depois eu vou fazer contato com você. Eu trabalho com mulheres numa outra perspectiva de jornada, mas quero te apresentar para elas, porque eu acho que assim é incrível ter esse conhecimento. Eu acho que liberta a gente de uma série de coisas e facilita muito essa trajetória mesmo Eu acho até que no futuro, talvez, a gente não precise ter mais essa jornada se a gente conseguir um mundo equilibrado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o legal é isso. Tipo, se eu conheço, eu vou saber analisar com mais capacidade. Tipo, será que eu vou para esse lugar? Ou será que se eu for, eu me perco aqui? Então, eu prefiro nem ir, sabe? E eu acho que isso ajuda a curar, inclusive, essa trajetória para a gente buscar essa igualdade, porque eu tenho a sensação, e aí, assim, se eu estiver falando uma besteira, se alguém estuda isso com mais profundidade, me perdoe, mas eu tenho a impressão que, embora não seja esse o objetivo, muitas vezes, quando a gente traz essa luta pela igualdade, a gente acaba replicando o modelo masculino, e aí vira uma outra competição, assim, né? Um outro lugar de ameaça. E quando a gente consegue entender que nós somos complementares, né? Cada um com o seu papel e a sua forma de ser, mas dentro de cada um a gente tem, né, o lado feminino e masculino. Não sei, me dá uma sensação que talvez essa trajetória também ela seja mais viável, mais possível, para que os homens não se sintam tão ameaçados nesse movimento feminino, vamos dizer assim, sabe? Então, achei sensacional. Então, queria te parabenizar mesmo, foi muito legal. Que legal. Pois eu vou dar a palavra para que está aqui na fila, Camila. Aí depois eu conto uma coisa engraçada que um homem falou para mim essa semana que eu falei sobre isso no grupo masculino. Mas conta aí, Camila. Quem é a Camila? Oi, sou eu. Tá me ouvindo? Sim! Tudo bom? Então, eu vim só fazer um comentário rapidinho. Em uma fala de uma das meninas, né, ela falou assim que a psicóloga a psicóloga quer me colocar como mulherzinha. Observa como até nós mesmas identificamos o ser mulher como uma coisa ruim, né, uma coisa pejorativa, uma coisa negativa. Como se se transformar em mulher, em ser mulherzinha, né, fazer coisas de mulher, fosse realmente uma coisa que nos colocasse abaixo do ser homem, né? Só esse comentário que eu achei bem forte na fala dela. Muito bom. Foi proposital mesmo, viu, Camila? Porque era assim mesmo que eu falava. Era assim mesmo. Isso mesmo, Camila. É isso mesmo. Há um tempo atrás, né? De como você se via. Isso. Tipo, você no arquétipo masculino e tendo que nossa, pô, que merda que eu tenho que virar mulherzinha, né? Pra viver minha vida. Sim, e hoje você consegue. A competência, a produtividade totalmente relacionada com o outro lado, né? Isso aí. Sim. E os homens devem falar a mesma coisa, né, gente? Devem não, eles falam, né? Pô, que bosta que esse povo quer trabalhar social aqui na empresa, entendeu? Diversidade. Porra, vou ter que ser mulherzinha agora. Claro que eles devem pensar isso, gente. Não, e acho que é isso que eu adorei a fala que a Thalita trouxe, assim, de como é que a gente... aí eu acho que é uma escolha pessoal também, né? Eu acho que cada um tem sua jornada e pode chegar um momento que eu fale, cara, eu não tô bem para enfrentar e agora eu não vou lutar por nada. Eu vou cuidar de mim. Mas em um momento que você esteja bacana e que acha que tem espaço, qual é o espaço que eu vou ter para ajudar o outro também a ter, acho que alguém pôs aí, não sei se foi, acho que foi a Mari, a ter empatia pela jornada do outro. Seja essa pessoa uma mulher que está na jornada feminina, seja um homem, ai, que fofo, seja um homem que está na sua jornada do herói também, que ele também vai olhar para a mulher, tipo, essa mulher quer atrasar aqui minha jornada, fazendo eu pensar em coisa insignificante. Entendeu? Não, isso é significante, não vou pensar sobre isso. Deixa eu seguir aqui que minha jornada é muito mais relevante do que pensar em meio ambiente. É esse tipo de reflexão que eu acho que é legal a gente fazer. Nossa, agora temos várias mãos. A Laura. Eu acho que é a Laura. Eu não sei abaixar a minha, tá, gente? Eu sei. O microfone na boca. Vai sumir. Fica em paz.
Camila, eu queria te agradecer aí por esse encontro. Eu realmente fiquei muito surpresa, porque eu não sabia muito bem o que esperar, né? E veio muito como um presente mesmo para mim, porque eu tenho passado por um período de autoconhecimento muito importante na minha vida. Eu comecei a fazer terapia há 6 anos, mas como diz a minha terapeuta, eu acordei para ela há 1 ano, que foi quando eu decidi fazer terapia. Então, assim, antes, eu sempre fui uma pessoa, quem me conhece sabe que eu falo pelas tampas, né? A gente não sabe não, imagina. Eu falo muito, sem parar. E em alguns momentos eu tive que entender que às vezes esse barulho todo que eu vivia era a questão de até em alguns momentos não querer me ouvir, de não querer estar comigo, de não querer realmente entender as minhas dores, olhar para onde doía em todo aquele barulho que eu faço ou fazia, porque eu ainda estou no processo, né? Então, ver a jornada, ver o compartilhamento das histórias de vocês, se conecta com um aprendizado muito importante para o meu momento pessoal. Então, eu fico muito, muito grata. Acho que é legal quando a Marcela, por exemplo, traz a questão dos pais dela, né? Eu vejo que, por exemplo, meu pai sempre foi muito ausente, a minha mãe sempre foi o masculino. Então, a minha referência, a minha mãe é nordestina, ela cresceu na roça, apanhava de mangueira, de pedaço de pau da mãe, ela não consegue se conectar com o feminino. Então, esse processo até que vocês falaram de perdoar a própria mãe, de entender a outra mulher, de ter empatia com a história dela também, foi algo que eu também venho trabalhando na terapia, venho acordando para o tema, porque ela cometeu muitos erros. E não é um problema, faz parte do melhor que ela poderia ter me entregue, né? Então, muitas das coisas hoje, é muito louco pensar, assim, eu não fiz psicologia, minha formação é em direito, mas muitas das minhas referências são pessoas da psicologia. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo Flávio Gicovati, porque quando eu era criança, eu era doida, não tem explicação, eu assistia muito Café Filosófico, e o que ele falava sobre as relações das pessoas, de alguma forma conectava com as coisas que eu observava no meu ambiente, né? Então, as minhas referências sempre foram masculinas, como a personalidade da minha mãe, o Gicovati, dentre outras pessoas, o meu avô. E foi muito difícil quando, em algum momento, eu fui chamada para o meu próprio eu, nesse último ano e meio, e eu tive que me desprender de várias amarras. Então, eu era muito na caixinha, muito fechada, em alguns momentos muito formal, as pessoas não conseguiam se conectar comigo, era muito difícil entender quem era a Laura, né? Porque eu não estava me entendendo. Então, assim, eu ainda estou no processo, mas foi muito, muito lindo e muito importante. Eu queria te agradecer de coração. Laura, que lindo! Nossa, foi muito linda a sua fala também. Tô bem Obrigada por também. você. Uma colega Fica, emocione. também. Eu fiquei bastante emocionada, porque conectou com tudo assim que eu tenho pensado. Obrigada. Que bom, obrigado por você ter trazido isso aqui. E a gente se conhece, né? E fico muito feliz de ver você fazendo essa jornada também. Espero que se quiser conversar mais também, estou à disposição. É muito bom. Esse ponto Obrigada. que você falou da mulher que fica ali, exerce o papel do masculino, porque precisou cuidar dos filhos e etc. Nossa, todo mundo conhece uma mulher assim. Então, é só para deixar vocês refletirem sobre isso. De olha como é duro a gente empurrar a mulher tão longe da própria preferência que ela não consegue voltar. E isso é muito, muito, muito pesado, assim. Larissa, eu só consigo ver a Larissa mexendo assim, ó. Ela ri, ela faz assim, é muito bom. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim! Beleza. Cá, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu gostei bastante. É a primeira vez que eu tenho contato com o conceito da jornada da heroína, né? Dei uma lida em alguma coisa assim rápida na internet, né? Antes de vir para o encontro, só para não chegar assim tão sem saber nada. E eu gostei bastante. Me chamou a atenção a fala de uma colega. A colega que falou sobre uma entrevista da moça do HSBC, eu acho, né, que ela falou sobre não querer ser mãe porque isso ia atrapalhar ela de todo jeito, né, assim, ia atrapalhar, ia acabar com a vida dela. E, assim, eu achei interessante porque
tem muito a ver com com o que a autora, né, ela quis, como é que eu posso dizer assim, não contrapor, não contradizer, mas trazer esse olhar diferente para a jornada do herói, né, que como você mesmo já disse, já está nessa visão patriarcal, então, assim, já é o normal, né? E aí, por a gente já viver tão inserido nessa sociedade patriarcal, nesse pensamento, né, comum que a gente se desvencilhe, né, se distancie de coisas que são naturalmente femininas. Não que todas as mulheres tenham que ser mães, né? Não é isso, né? De jeito nenhum. Mas, assim, que isso não é, digamos, um problema, né? E que a gente acaba encontrando, na verdade, outras formas de ser e de conhecer o feminino, e tem toda essa questão de conexão com o feminino através do perdão das mulheres das nossas vidas e tudo mais. Eu achei isso interessante, e essa foi a parte que mais me tocou, justamente por eu ser mãe. E porque quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, puta que merda, acabou a minha vida. Acabou a minha vida. E pelo contrário, eu arrumei uma força assim que eu não sei de onde que veio, entendeu? E até hoje, né, eu tô que nem a Laura, assim, num processo de autoconhecimento e fazendo terapia e tal. E aí, tipo, isso também me abriu os olhos, né? Que caramba, depois da maternidade veio uma força, um negócio assim que onde que estava isso, né? Onde que estava escondido? Eu nem sabia que eu era capaz de seguir tanto assim, de me fortalecer tanto assim. Enfim, eu queria dizer que eu gostei bastante do encontro. Eu com certeza vou participar de outro. A gente agora já tem que ir para o segundo nível, entendeu? Vamos agora ir mais fundo na jornada, que agora bastante gente já conheceu ali a introdução. Bora pensar nos cases mesmo, que tem bastante coisa legal. Muito bom, Larissa. Isso, com certeza. Eu gostei muito. Obrigadão, viu, Cá? Muito obrigada a você. E a Júlia? Ai, Júlia, saudades. Gente, a Júlia era minha estagiária da Roche. Muito bom. Pode falar, Ju. Acho que é interessante também ver como todas trouxeram, né, a questão da maternidade. Ainda não tive essa experiência, acho que vai demorar um tempinho ainda também para passar por essa experiência, mas eu acho muito interessante como o fluxo da sociedade, né, tá vindo para esse lado, da gente explorar mais esse arquétipo, explorar a jornada. E eu digo isso porque fica comum até hoje, não sei se acompanham, né, mas a gente antes da pandemia estava rodando a novela Amor de Mãe. Então, eu acho que é trazer para um ambiente de cultura acessível, porque ainda querendo ou não, uma novela é algo que é acessível para grande parte da população, e abordando temas com jornadas, né, relacionando a maternidade e as próprias construções das personagens que trazem isso, trazem uma abordagem diferente, né? Então, são várias perspectivas de maternidade. Então, acho que tem a personagem da Thaís Araújo, que ela traz muito forte isso sobre carreira, porque ela é uma advogada de sucesso, e aí apesar de ter a construção da novela, do entretenimento, né, traz essa reflexão do tipo, o que ela teve que abrir mão ou não por conta da carreira, e como ela tem essa jornada da heroína a partir do momento que ela passa pela maternidade e ela vê que o que ela está fazendo não faz mais sentido, né? Então, acho que a novela parou ali num ponto onde ela, de fato, deixava de advogado do jeito que ela estava conhecendo para buscar outros caminhos, né, para reflexão. Muito bom. Vou fazer 2 comentários disso que a Ju trouxe. Um é que eu tenho lido vários estudos sobre ESG, né, que é um conceito bem alinhado ali com as questões organizacionais, enfim, de empresas, mas de mundo, tem a ver com as ODS da ONU, enfim, um monte de coisa que tem a ver com sociedade mesmo. E eu li vários estudos falando sobre como os países que eram liderados por mulheres lidaram muito melhor com a pandemia do que talvez países aí tipo a gente, né? Temos aí essa oportunidade que a gente nega 100% do cuidado e tal. E aí eles estavam falando do Biden, né, dos Estados Unidos, que ele fez todo um esquema agora, e eles até maio já vão ter
ter vacinado 100% da população e etc. E eu li um discurso dele onde ele falava sobre isso e eu consegui rapidamente fazer assim highlights de palavras-chave que ele colocava no discurso que tinha tudo a ver com o arquétipo feminino. Cuidado, nós vamos escutar, nós vamos acolher, nós vamos apoiar, nós vamos suportar, e como rapidamente as pessoas, né, conseguiram se conectar ali, e eu entendo que o cara já está no poder, enfim, mas eu nem acho que ele é uma representação do arquétipo feminino, não, tá? Não acho mesmo. Porém, todavia, quem é mais estratégico e já sacou o negócio, já começa a querer fazer a integração. Porque também se move a partir daquilo que está sendo mais efetivo ali naquele momento. Nem todo mundo vai fazer isso por amor. Tem bastante gente que vai fazer pelo dinheiro, pelo capitalismo, porque é aquilo que vai dar resultado. E tudo bem, desde que a gente possa navegar nesse mundo melhor, já tá 10, né? Eu acho. E o segundo... Puta, eu esqueci o segundo, tudo bem. Eu esqueci qual era o meu segundo comentário. Passou. Ô, Cássia, eu ia contar uma história que um homem te contou com uma roda que você tava... Ótimo, tem a ver com isso aqui também. Eu fiz essa apresentação aqui ontem numa empresa de auditoria. Mas, na verdade, assim, foi uma mulher que participou aqui com a gente e ela pediu para eu falar lá com os líderes da empresa dela. Aí, beleza, eu falei. E eu falei muito na perspectiva executiva mesmo, de integração, dos valores de mundo, tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês. E aí, no final, o CEO me mandou uma mensagem, né, e me ligou, agradeceu, falou parabéns, tudo bom, foi ótimo. Falou, primeira vez que eu vejo uma mulher assim que consegue trazer o valor dos dois lados, do homem e da mulher e não sei o quê. Aí ele falou várias coisas, aí no final eu falei assim, muito obrigado, fulano, pela sua fala e tal. Aí eu falei, olha, o convite que eu te faço agora, já como você é o CEO, é o quanto você está defendendo isso para o seu negócio, quanto você está fazendo isso para a sua vida também. Porque chega uma hora que vai dar conflito, só fica atento aí. Aí ele me mandou hoje de manhã, ele me mandou uma mensagem no LinkedIn, falando assim, refleti muito sobre isso, falei com a minha esposa e ela disse que eu tenho oportunidades. Ele só me mandou isso. Oportunidades é ótimo. Mas na DR que aconteceu, né? Ele resumiu isso. Tenho oportunidades. Chorei, foi muito bom. Gente, eu vou ler o poema para a gente fechar. E agradecer super todo mundo que ficou até agora. A gente falou pra caramba, né? Mas porque o papo tava bom, então por isso que a gente falou muito. E eu espero que tenha dado para vocês curtirem aí, nem que for um pouquinho. E façam um exercício. Eu mando o material para vocês. Vou mandar o link aqui também. Mas façam um exercício de olhar a sua história. Eu acho que é um exercício super poderoso. E quem faz terapia aí, leva na terapia. Eu acho que vai ser ótimo. Então, para a gente fechar, eu vou ler aqui esse poema que é da Marianne Williamson. Ela diz o seguinte: nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É nossa luz e não nossas trevas aquilo que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando: quem sou eu que me julgo tão insignificante para aceitar o desafio de ser brilhante? Sedutora, talentosa, fabulosa. Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou os nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir os nossos talentos, apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está em todos, e não apenas em alguns eleitos. Quando tentamos mostrar essa glória, inconscientemente damos permissão para que os nossos amigos possam também manifestá-los. Quanto mais livres somos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. E era isso que eu queria deixar de reflexão para vocês. Uma boa noite, boa sexta-feira para todas. E que vocês precisarem, me adicionem e vamos conversar, tá bom? Um super beijo para todas. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns, agora vamos beber, gente. Vamos beber. Ai, muito bom.
Cris, você tava aí na MTV, menina. Nossa, gente, tanta gente. Eu não consegui ver o povo entrando depois. Oi, Gabi. Ah, você também tá aqui. Deu para entender, Estou Cláudia, aqui. em espanhol? Deu para entender todo. Que bom. Obrigada, Gabi. Foi muito bom, muito interessante. Adorei. Que bom, que bom. Um super beijinho. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.